Segundo a denúncia, Bolsonaro e auxiliares levaram do Brasil, no avião presidencial, pelo menos 4 conjuntos de bens recebidos pelo ex-presidente em viagens internacionais na condição de chefe de Estado. Venderam por lá e depois tiveram que ir buscar, depois que o escândalo estourou aqui no Brasil. E aí, hein, Josias, o que traz esse ingrediente a mais nessa novela? Esse caso das joias, Fabiola, fez do Bolsonaro um representante típico da política patrimonialista, né? Grosso modo falando. Ele virou uma caricatura burlesca de si mesmo. De tanto mentir, o Bolsonaro assumiu a missão inconsciente de se desnudar, como quem desvenda os próprios crimes, cometendo esses crimes com muito desmazelo, né? Enquanto ele enganava o TCU, ludibriava o TCU, ganhava tempo, o Mauro Cid recuperava uma parte das joias nos Estados Unidos e a coisa ficou escancarada, o desejo de ser apanhado ficou evidente quando entrou em cena o Frederico Wassef. Na definição da Polícia Federal, o advogado de bolso da família Bolsonaro estrelou uma operação resgate. Enquanto o Bolsonaro enrolava lá o TCU, ele recuperou o relógio Rolex que foi presenteado pela ditadura saudita e vendido como muamba nos Estados Unidos. Operação Tabajara seria um nome mais apropriado, porque o Wassef foi menos cuidadoso nesse episódio do que quando ele abrigou num imóvel em Atibaia o operador de rachadinhas Fabrício Queiroz. A polícia demorou quase um ano para chegar ao Queiroz, lá no imóvel do Wassef. Essa arapuca das joias durou menos. Mal comparando, Fabiola, o Wassef faz lembrar um personagem encarnado pelo ator Harvey Keitel no filme Pulp Fiction, do Quentin Tarantino. Esse personagem, que foi apelidado no filme de The Wolf, o Lobo, era um sujeito que era acionado sempre que era necessário limpar o sangue, apagar os rastros de um crime. A diferença é que, no caso das joias, o Wassef deixou pelo caminho tantas pistas que ele subverteu os métodos clássicos de acobertamento. A alma desse negócio é o segredo. E o Wassef se exibiu até em mensagens de aplicativo. De volta ao Brasil, ele combinou com o coronel Mauro Cid, o coronel Muambeiro, a devolução da mercadoria do Rolex na hípica de São Paulo. E essas mensagens foram recuperadas no celular do Mauro Cid. Depois que foi pilhado, o Wassef jurou, numa nota, que nunca vendi, nunca ofereci, nunca tive posse de joias. E, por mal dos pecados, a Polícia Federal apalpou um recibo de compra do relógio com o nome do Wassef. Esse recibo, inclusive, foi entregue lá no TCU. Então, desatento aos detalhes, esse lobo do Bolsonaro revelou que no mundo do crime ninguém está mais só do que quando mal acompanhado. O Wassef transformou, Fabiola, o Bolsonaro num suicida didático, aquele suicida que comete os crimes e deixa um rastro de pistas para que a polícia o desmascare. Então, perderam o tempo do país, desperdiçaram o tempo dos ministros do Tribunal de Contas, mas aos pouquinhos os crimes vão sendo desvendados.